boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de produção da websérie Visualidades Amazônicas, com as coordenadoras do projeto, Lorena Machado e Karen Cordeiro. Eu sou Luciane Páscoa e farei a mediação desta sessão. Inicialmente, eu gostaria de apresentar aqui os participantes desse debate, né, a começar pelas coordenadoras do projeto, né. Vamos apresentar então a Karen Rafaela da Silva Cordeiro, é mestre pelo programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA, é especialista em metodologia do ensino das artes pelo Centro Universitário Ninter, possui graduação e licenciatura plena em artes visuais pela Universidade Federal do Amazonas. Seu tema de pesquisa envolve os estudos e processos de criação, crítica genética, iconologia, história das artes visuais em Manaus na década de 1980, com ênfase para a produção do artista Otone Mesquita. Ela integra o grupo de pesquisa Investigações sobre Memória Cultural em Artes e Literatura, o Memocult, atua no conselho editorial da coleção de livros Terra Papagalle e foi contemplada com o edital Conexões Culturais, Prêmio Feliciano Lana, Lei Aldir Blanc, na modalidade literatura, em 2020. Também é diretora de arte e fotografia do projeto Visualidades Amazônicas. E a Lorena, né, é graduada em artes visuais, licenciatura pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em letras e artes pela Universidade do Estado do Amazonas, pelo programa de pós-graduação em letras e artes, também é integrante do grupo de pesquisa Investigações sobre Memória Cultural em Artes e Literatura, o Memocult, é artista visual, fotógrafa, e atua no conselho editorial da coleção Terra Papagalle. E também é coordenadora do projeto Visualidades Amazônicas. Temos também aqui, nesta noite, representando a Secretaria de Cultura, o artista visual Turenco Bessa, né, que também é diretor de assessoria da economia criativa, da SEC, e também temos a presença da senhora Janete Souza, que é a diretora do Departamento de Museus, né. Então, agradeço a presença de vocês e mencionar também aqui, representando o programa de pós-graduação em Letras e Artes, o professor doutor Márcio Páscoa, que falará ao final da sessão, né, e antes também, se ele quiser. Muito bem, então eu vou passar a palavra inicialmente para o Turenco, né, tecer os seus comentários iniciais. Bom, boa noite, professora, boa noite, professor Márcio, Karen, Lorena, Janete, minha querida amiga e todos os outros que estão presentes. É um prazer fora do comum estar participando dessa live. Foi um prazer incrível poder acompanhar esse processo do trabalho da Karen e da Lorena e estou muito feliz como artista visual que sou, militante da cultura, avaliador dos projetos do Feliciano Lana e de outros editais da Secretaria e vendo como que o nosso recurso público foi muito bem utilizado num projeto de muita qualidade. Qualidade, quando eu falo, ele está um projeto bonito graficamente, visualmente, ele está com muita qualidade e profundidade conceitual e de pesquisa, e os editais vieram para isso, né? A gente passou esse problema sério da pandemia, o setor cultural foi um dos mais afetados, e a briga para poder fazer a Aldir Blanc foi grande. Nós participamos de um grupo ativo nacionalmente, junto com a deputada Benedita e a deputada Jandira Fegali, e conseguimos pressionar o governo federal a aprovar esses 3 bilhões que foram destinados para a cultura. Afinal de contas, eles já faziam parte do Fundo Nacional de Cultura em 2019 e não iam ser utilizados. E, enquanto Estado, nós fizemos uma verdadeira força-tarefa na Secretaria para poder
a avaliar o máximo de projetos possível, a contemplar o máximo de municípios e executar de modo integral os quase 37 milhões de reais que vieram para o estado do Amazonas, uma vez que se eles não fossem utilizados aqui, eles iriam retornar ao governo federal e não necessariamente para o Fundo Nacional de Cultura. Então, eu quero parabenizar a todos e dizer que é uma alegria muito grande para mim poder ver toda essa evolução dos artistas que vieram até, por último, salvo engano, o professor Tony e a professora Berna, e que a gente já espera a segunda temporada aí da série de visualidades amazônicas. É isso. Obrigada, Turenco. Então, vamos passar logo aqui para algumas questões para as coordenadoras do projeto, né? E depois a gente faz uma outra rodada com os convidados da SEC. Então, uma pergunta aqui pode ser para a Lorena, né, para a gente começar. Como surgiu a ideia do projeto, Lorena? Boa noite a todos, obrigado pela presença. Então, quanto à ideia do projeto, surgiu na pandemia mesmo, e acredito que foi em 2019, eu, Karen, professora Luciane, professor Márcio, participamos de um ciclo de palestras sobre a história da arte, que foi promovido pela Manaus CUT, e nesse ciclo de palestras foi feito um apanhado, né, da história da arte no Amazonas, e a ideia surgiu de uma expansão desse projeto que tinha iniciado com esse ciclo de palestras. E durante a pandemia, houve a abertura do edital, e a gente já tinha essa ideia de fazer alguma coisa expandindo esse projeto, e foi o momento. Então, reunimos e conversamos sobre, surgiu nesse contexto, basicamente. Muito Karen, bem. quiser complementar um pouco também. Isso. Olá, boa noite a todos, obrigada pela presença. Foi bem isso mesmo que você falou, Lorena. A gente tinha uma ideia de ampliar, né? E com a pandemia surgiu essa ideia de fazer vídeos para que atingíssemos o maior número de pessoas, né? E que as pessoas não corressem tanto risco de contaminação, mas e que ainda assim pudessem ter contato com alguma das produções artísticas produzidas aqui na cidade de Manaus e em contexto do estado do Amazonas, né, no caso da arqueologia. Muito bem. A gente sabe que a história da arte no Amazonas, né, ela é ainda um território que merece ser bastante explorado, né, tem, enfim, há muita produção, é um tema muito rico. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês como foi o processo de seleção para a escolha dos temas apresentados nos vídeos, né? Posto que era necessário, né, fazer um recorte, uma seleção, nem tudo poderia ser abarcado. Na verdade, quando a gente fez essa seleção, né, pensávamos justamente em dar conta do que a gente propusesse ali. Então, é claro que existem outros artistas que poderiam entrar, que devem estar numa próxima etapa do projeto, mas a gente também precisou jogar com a realidade do que seria possível fazer dentro do limite de tempo, dentro, né, utilizando o recurso do edital, e que pudesse ser feito algo de qualidade, como bem colocou o Turenco. E então foi mais na questão mesmo de ter certeza que a gente poderia fazer aquilo que propusemos, né? Que tal, Karen? Eu concordo com você, Lorena, e eu também complemento que, como foi uma forma de extensão do projeto, daquilo que a gente fez nas palestras do Concultura, né?
Aliás, eu acho que é oportuno citar que o Márcio Souza nos convidou, ele estava à frente, né, do Concultura ainda. A gente também se preocupou de fazer não sei se necessariamente uma sequência cronológica, mas a gente se preocupou em escolher algumas obras e algumas produções que tivessem, que de alguma forma dialogassem com o que era feito lá fora, e também para evidenciar que Manaus não é apesar da gente estar distante geograficamente, não é uma cidade isolada, né? Mas que os artistas daqui eles buscavam seguir tendências, e que o que era feito, o que foi feito em diferentes movimentos da história da arte também foi produzido aqui. Ótimo. E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre o processo, né? Acho que talvez seja interessante, né, a gente pensar nisso também. Como ocorreu o processo de realização dos vídeos, o processo de captura das imagens, por exemplo? Lorena. Então, a princípio a gente imaginava que logo que a gente recebeu a verba e iríamos conseguir fazer o que tínhamos planejado. Porém, teve a questão da segunda onda da pandemia e foi bem difícil, mas a gente contou com a disponibilização das obras do acervo da Pinacoteca, que estavam digitalizadas em alta resolução, que Dona Janete nos cedeu, e isso nos ajudou muito, né, nesse processo, porque tínhamos ali essa alternativa, então, de trabalhar com essas imagens em boa qualidade. E quando começou a ocorrer a abertura das instituições e dos espaços públicos, a gente conseguiu fazer algumas imagens. A Karen também pode falar um pouco mais como foi o processo de captação das imagens no sentido das obras arqueológicas, né, enfim, do primeiro vídeo, que fazem parte do primeiro vídeo. E também eu poderia citar que a gente precisou fazer as imagens no Teatro Amazonas e que ali, naquele momento, também fomos muito bem recebidas e todo o processo correu muito bem. Karen? Estou aqui. Exatamente o que a Lorena falou, a gente contou com o desafio, né, da segunda onda, e até então o prazo do projeto era para ser entregue, eu acho que em junho, né? E foi assim, a gente entrou em contato com a secretaria para ver se a gente conseguiria as imagens e se a gente conseguiria ir ao Palacete, né, numa equipe reduzida, claro, eu e a Lorena, usando máscara e respeitando todas as restrições. E, felizmente, nós conseguimos essa autorização. Então, nós fomos ao Palacete, nós fomos ao teatro, e a gente agradece as equipes desses espaços. Sobre as filmagens do vídeo de arqueologia, elas também foram feitas, além do espaço, né, lá do Museu de Arqueologia do Palacete, eu filmei no Museu da Cidade de Manaus, que fica ali no Paço Municipal. Também fui para uma comunidade, e aí eu agradeço a minha amiga Vera Carla, que é a professora de arte dessa comunidade, né, de uma escola que fica na comunidade Agrovila, que fica no Lago do Tarumã, Mirim. Eu fiz algumas imagens nesse espaço, que é o Ecomuseu Tarumã, fica distante 1 hora de Manaus, viajando de barco. E também fiz e consegui fazer imagens de algumas das peças do MUSA, que ficam no Museu do Laboratório de Arqueologia da UFAM. E, nesse sentido, eu contei com a ajuda da dona Rosângela Martins, que ela trabalha ali na biblioteca, né, do Museu Amazônico. Ela conseguiu o contato do responsável, do arqueólogo responsável, que é o Bruno Pastre, e eu consegui marcar um dia também seguindo todas essas restrições, né, usando máscara, apenas eu e o arqueólogo, e também o estagiário, Gabriel Oliveira,
Eu acho oportuno também aqui citar que algumas das imagens usadas no vídeo de arqueologia, principalmente as fotografias, aquelas fotografias das caretinhas, né, que são as peças menores, foram feitas pelo Gabriel Oliveira, que é o estagiário lá do Laboratório de Arqueologia. Então, eu contei com a ajuda deles para captar imagens. Tanto do museu do Ecomuseu Tarumã, lá do Museu da Cidade de Manaus, do Espaço de Arqueologia da Pinacoteca e do Laboratório do Musa. Além de ir na Reserva Adolfo Duque, que tem uma das urnas funerárias que foram retiradas dali da Praça Dom Pedro II, né? Ela fica exposta, então o visitante pode ir lá e ele encontra essa urna funerária. Eu acho que é uma das maiores e ela está montada. Então, foi esse o processo, né? Tiveram vários locais que a gente foi, mas basicamente também na Pinacoteca. E a gente contou também com imagens de livros, né? Por exemplo, essas imagens de arqueologia, que são difíceis de capturar. Eu tentei ir no Parque das Lajes, onde há algumas gravuras rupestres. Só que é muito difícil você conseguir acesso e fotografar pessoalmente essas gravuras, porque elas ficam expostas num determinado período de tempo e a gente tem que contar com as condições climáticas, né, geológicas, digamos assim. O rio tem que estar abaixo do nível para que a gente consiga ver. Eu, salvo engano, elas foram vistas apenas em 2010, numa das maiores secas que teve no estado do Amazonas, né? Então, essas imagens já de gravuras e pinturas rupestres foram as mais difíceis de conseguir, porque também não é tão fácil, né, achá-las com os fotógrafos e na internet. E foi mais ou menos esse processo. Ótimo. Antes de passar aqui para uma outra questão que eu tenho, o Turenco, ele pediu para falar, então eu passo a palavra para ele. É só uma pergunta, Karen e Lorena, sobre o terceiro, que é do Crispim do Amaral, do Deange. Vocês foram ao Teatro Amazonas também, não é? E lá vocês fizeram um trabalho que eu considero que ficou muito bacana. Vocês podiam falar um pouquinho também. Verdade, a gente foi ali no teatro, a gente conseguiu as autorizações, né, para fazer as filmagens e fotografar no espaço, e anteriormente a gente contava com uma equipe também de filmagem, né, uma pessoa que iria fazer essa filmagem para a gente. Só que não foi possível, porque acabou que também na questão do edital houve muita demanda. Então, as pessoas com quem a gente havia contado também estavam envolvidas em outros projetos. Então, ali foi um improviso. A gente foi com as nossas próprias câmeras e a gente conseguiu fazer alguma coisa ali. E também é importante ressaltar que muito pelo atendimento que a gente teve ali, pela liberdade que nos deram, e também queria ressaltar nesse momento o momento que a gente esteve ali na Pinacoteca, que, como a Karen mencionou, foi um momento que não estava havendo trânsito, né? As pessoas não estavam frequentando, e a gente pôde estar ali o tempo que foi necessário, com todo cuidado. Isso foi muito importante para que o projeto fosse realizado. Agradecer a dona Janete nesse sentido novamente. Ótimo. Me ocorreu perguntar também, uma curiosidade que eu tive a partir da visualização, né, da websérie, que vocês também utilizaram documentos, e eu percebi que foi feita uma pesquisa também, né, para o conteúdo, para o texto, e até no sentido de ilustrar também os vídeos. Como foi isso? Lorena? Posso começar? Pode, jornais, né, alguns Sim. documentos, eu acho que isso foi bem interessante. Sim, foi muito importante a questão da hemeroteca digital, né? Porque é um serviço da Biblioteca Nacional e que para a gente, enquanto pesquisadoras, enquanto pesquisadores, é essencial no nosso processo de pesquisa. E, basicamente, a gente teve acesso a esses documentos que estão ali digitalizados, que foram digitalizados pela Biblioteca Nacional e fazem parte desse acervo da hemeroteca digital.
Também podemos contar com obras clássicas, né, como, por exemplo, o texto do Clarival, do Prado Valadares, na questão do teatro, o texto do professor Mário Piranga Monteiro, e artigos também, que, enfim, foi feito um levantamento e uma seleção para que a gente pudesse conseguir fazer a adaptação dessa linguagem também, com nossos comentários, nossa visão crítica também, enquanto pesquisadoras e artistas, mas também tentamos ter esse cuidado de utilizar esses textos, que são textos que, digamos assim, passaram pelo teste do tempo, né? Nos quais podemos confiar. Que tal, Karen? Complementando a fala da Lorena, outro percalço, né, que a gente encontrou no caminho foram as bibliotecas fechadas. Mas como nós somos e fazemos parte do grupo de pesquisa Memocult, alguns dos livros a gente conseguiu ter acesso lá. Os meus, por exemplo, do Alexandre Rodrigues Ferreira, eu tenho um livro que é da coleção do Memocult que eu pude usar. Mas eu também contei bastante com o acervo da Hemeroteca Digital, algumas dissertações, teses em PDF. O texto da Bernadette Andrade, por exemplo, foi feito a partir de um livro que eu tenho da professora Priscila Pinto. Algumas coisas a gente conseguiu, eu, por exemplo, consegui da minha própria biblioteca, ou do acervo digital, e do acervo do Memocult, né, do nosso grupo de pesquisa em memória e literatura. E foi basicamente isso, professora. E também eu acho oportuno citar que o processo de seleção dos artistas também ocorreu quando a gente teve acesso, né, ao material da Pinacoteca, digitalização, a gente viu quais imagens poderiam ficar legais no vídeo, o que poderia ser trabalhado a partir dali. Certo. E uma coisa que me chamou a atenção também foi o processo de montagem da trilha sonora, né, como se deu, né, eu também vi que a música de abertura é uma composição autoral, né, e a trilha também tem uma atmosfera que eu acho que conjuga bem, né, a imagem e o vídeo, né, então gostaria que vocês comentassem a respeito. Quanto à questão da trilha sonora, né, dessa direção musical, logo quando a gente estava escrevendo o projeto, eu comentei com a Karen sobre o Leonardo Pimentel, que é um amigo muito querido, quem também admiro muito quanto artista, e que eu sabia que poderia me ajudar, né, o processo, o nosso projeto nessa questão. Então, eu confiei essa parte da direção, verificar essa situação da música a ele. E a questão da vinheta também, pelo que ele comentou comigo, pelo que ele comentou com a gente durante o processo, ele falou que era uma coisa inspirada, que, na verdade, tinha uma proposta inicial que também não foi possível, que era fazer uma trilha original para cada vídeo, né? Uma trilha sonora original que fosse inspirada ali, mas não ocorreu. De qualquer modo, a vinheta, pelo que ele falou, foi uma coisa inspirada desde que remetesse à região amazônica, desde a coisa mais tribal até uma coisa mais moderna, contemporânea e tudo mais. E, nesse sentido, foi um trabalho conjunto dele com o César Lima, né? Leonardo Pimentel e César Lima. E quanto à questão das trilhas do vídeo, como falei, a princípio seria essa criação original para cada um, e depois, quando não foi possível, como não foi possível fazer desse modo, pelo que ele comentava comigo ali no processo de montagem, foi uma coisa que ele tentou fazer uma relação, né? Relacionar tanto a imagem quanto a obra musical e criar essa atmosfera que acho que só a música, né, enquanto linguagem artística, pode criar, principalmente dentro de uma produção audiovisual. Então, seria justamente, alguns vídeos têm essa relação da música com o período, das obras musicais com as obras pictóricas, e outras também é mais nesse sentido de criar essa atmosfera ali. Seria nesse sentido, foi nesse sentido o processo.
e também a outras composições autorais deles, né? No caso, a trilha da vinheta, algumas músicas que aparecem em alguns créditos, e acredito que também tem também aquele som de floresta que aparece no primeiro vídeo, que é um som do pássaro do Capitão do Mato, é algo que ele também fez, captou ali na floresta, pensando nessa atmosfera. Sim, que seria essa música incidental, né, que acontece no Isso. decorrer. Sim. Certo. A Karen quer comentar algum jeito? Eu acho que é bem isso que a Lorena falou, né? Desde o princípio, eu não conhecia ainda o trabalho do Leonardo Pimentel, mas eu confiei nela e comecei a pesquisar algumas coisas que ele fez também no Instagram. Eu achei que a trilha sonora combinou perfeitamente com tudo aquilo que os vídeos estão falando, né? Principalmente no primeiro vídeo, em que a Lorena mencionou que possui esses instrumentos, esses sons mais autorais, você consegue. É como se você adentrasse mesmo nessa atmosfera da floresta, né, amazônica. Eu achei que tudo que ele escolheu, assim, combinou bem com a atmosfera dos vídeos. Eu também acho que a abertura, né, que é uma música autoral dele e do César Lima, já criou toda uma impressão do projeto, né? Já causou um impacto. Eu acho que combinou bem com toda a abertura. É interessante mencionar que foi pensada, né? A gente, entre eu, a professora Luciane e a Lorena, mas quem fez a montagem da abertura foi a Lorena. Então, das imagens passando e todo aquele processo. Eu acho que combinou muito bem tudo que o Leonardo fez e o trabalho do César também, e não tenho nada mais a comentar sobre a trilha, né? A Lorena também participou do processo de montagem da trilha, achei interessante como eles colocaram no final de cada vídeo, não sei se os espectadores perceberam, mas quando o vídeo vai encerrando, a música aumenta, né, para criar uma atmosfera mais imersiva, e é isso. Que ótimo. Bom, eu acho que é um projeto, né, que contou com essa parceria muito importante da Secretaria de Cultura, da Pinacoteca, dos museus, do Estado, né, quer dizer, o Teatro Amazonas, com as equipes, né, então eu acho que esse acolhimento, né, que vocês tiveram, possibilitou esse resultado, né, que é um resultado que eu acho que vem a contribuir muito para o arquivo artístico, do modo geral, né, porque a gente tem pesquisas que estão sendo produzidas, mas que agora ganharam um formato dinâmico, né, como websérie, que é uma coisa que está ali a 2 cliques, né, de qualquer pessoa assistir, né, então, pode ser uma criança, pode ser um adulto, uma pessoa que seja aficionada nas artes, que goste das artes, alguém que tem uma curiosidade e vá buscar, ou para um trabalho, ou por deleite mesmo, né, então acho que vocês estão de parabéns, né, do modo geral, e eu acho que a gente pode então fazer agora sim, tem umas perguntas também para os nossos convidados da secretaria, né, e eu vou deixá-los à vontade para ir respondendo, e depois a gente volta com uma rodada para o nosso público aqui, assistente, fazer perguntas, enfim, para as coordenadoras do projeto Visualidades Amazônicas. Bom, então, uma primeira questão, né, como é que a SEC lida com os patrimônios artísticos? Como é que é essa abordagem? Eu deixo à vontade, se a dona Janete quiser falar, ou se o Turenco também. Pode ser começando pela dona Janete, né, que é a diretora do Departamento de Museus.
o áudio, Janete. O que tá. Nós cuidamos do nosso patrimônio, né, com o que nós temos lá. Às vezes temos dificuldade, né, de realizarmos alguns serviços, mas quando conseguimos realizar, aí já fica tudo certinho. Nós temos reservas técnicas, né, que guardamos as obras, temos uma equipe fazendo o inventário, não é refazendo o inventário, é reafirmando o que nós temos, né? Turenco sabe disso, que a gente precisa sempre estar fazendo isso, e estamos indo em todas as nossas reservas técnicas para que, né, possamos ter uma relação completa de tudo que temos, tanto obras emprestadas, quanto obras em outras secretarias. Estamos fazendo esse levantamento completo. Temos uma equipe fazendo isso, né? E nossa preocupação maior é com as obras que estão emprestadas. Essa sim, nos deixa assim, preocupados, né, porque estão em outras secretarias, mas conseguimos fazer, através, por exemplo, a Casa Civil é um dos órgãos que tem mais obras de arte da Pinacoteca, mas conseguimos realizar o levantamento, né, e deixamos, por exemplo, emitimos novos documentos para eles assinarem, com algumas cláusulas, né, a mais, devido à preocupação. Primeiro que, por exemplo, esse ano que vem é um ano político, né, que a preocupação aumenta, porque se permanecer o nosso governador, então os documentos estão todos ok, senão teremos que fazer um novo trabalho. Mas em questão dos outros espaços, a Karen e a Lorena participaram lá na arqueologia, né, que é um espaço que é uma exposição, ela é permanente, tá? E porque qualquer mudança que fizéssemos lá, nós temos que ter o aval do IFAM. Mas no restante, o Museu da Imagem do Som é um museu que está crescendo muito devido à Lei Aldir Blanc, Feliciano Lana, que estamos recebendo muito acervo, muitos acervos mesmo, e que já iniciamos com uma equipe que temos também a catalogação deles. Eu queria complementar a fala da Janete, primeiro dizendo assim, professora, que a nossa receptividade, primeiro, é porque entendemos os museus como um espaço de educação informal, um espaço de guarda desse patrimônio, e o projeto dessa natureza, eles são fundamentais para a visibilização desse acervo. A própria Pinacoteca tem um acervo de mais de 3.000 obras e que esse tipo de trabalho serve para mostrar que não é só o que está na exposição permanente, né? Inclusive, a Janete também tem feito esse trabalho na Galeria Manuel Santiago, justamente para mostrar outras partes do acervo. Então, quando você permite o acesso de curadores, pesquisadores ao acervo, que possam fazer recorte desse acervo que está em reserva, isso é uma coisa que é interessantíssima, né? Outra questão também é que os desafios que o Departamento de Museus passa são os mesmos que passa o patrimônio no nosso país, de um modo geral, principalmente no momento que a gente vive, né? Mas a gente segue a orientação do governador Wilson Lima, do secretário Marcos Apolo, e a gente, como se diz, dá o sangue para fazer o nosso melhor. Então, assim, eu posso falar para mim não, que servidor é para servir, a Janete também pensa assim, com certeza, e mais do que isso, eu sou ativista da cultura, eu sou artista, então, para mim é importantíssimo esse tipo de atividade. Ainda mais quando a gente vê jovens pesquisadoras fazendo isso, né?
que é uma coisa também que é incrível, que é muito bacana, porque renova os ares, desperta o interesse. Essa nova mídia também vai chegar a públicos que talvez não tenham o hábito de visitar os museus, então é muito interessante. Obrigada, dona Janete Turenco. Tem aqui uma pergunta da Kathleen Costa. Ela diz: boa noite, gostaria de perguntar da Janete se ela poderia falar um pouco mais desse processo de atualização dos inventários. Esse processo vem acontecer no acervo do MISAM? Sim, estamos também atualizando o acervo, inclusive o modo, estamos mudando um pouco o modo que estava, né, do inventário, para facilitar, quando procurarmos qualquer acervo, já vai aparecer tudo que estamos pesquisando, e fizemos também algumas mudanças no nosso modo de inventariar, né? Porque modernizando, estamos na realidade modernizando esse sistema, porque tínhamos alguma dificuldade, né, na realização, porque se é assim, temos uma equipe catalogando, aí o que acontece? Essa mudou. Aí, aquela equipe, ela faz de um jeito. O que nós estamos fazendo fizemos um modo de catalogar que vai ficar para outras pessoas que assumirem o departamento, tá? Que aí não vai mudar, porque todas as informações estão lá. Nós fizemos um modo diferente que, quando procurar, vamos achar com maior facilidade, o que se procura, o que se quer fazer pesquisa. Posso contribuir, Janete? Pode. Kathleen, a gente, é bom ressaltar que a secretaria ela está trabalhando com um número muito reduzido de servidores comparados ao tempo de que existe a secretaria. Então, desde 97 para cá, em vez de aumentar o número de gente que trabalhar, reduziu muito, né? O próprio departamento de museus trabalha assim no limite do limite do limite, e é muito complexa essa questão. Ou até porque o acervo do MISAM, salvo engano, a Janete me corrige, eu acho que é o maior de todos em Sim, quantidade. Então, assim, e também ele é muito específico de muitas técnicas e meios e acervo, e que requer cuidados que são muito, muito próprios, né? Então é muito complexo. A Janete também, Janete, tu pode até falar, a gente teve o Fórum de Museus agora, nós fizemos inclusive com o parceiro Sudeste, e a gente vai poder ter agora um processo de digitalização melhor dos acervos também, não é, Janete? sim, sim, através da SEDECT, que foi uma parceria, eles criaram dentro do orçamento deles, eles criaram um título para a gente, que nós teríamos, a nossa parte seria elaborar o Fórum de Museus, e a parte deles seria providenciar equipamentos para o Departamento de Museus. Nós relacionamos tudo o que queríamos e passamos para eles. Agora nós estamos aguardando que, possivelmente, eles nos informaram que em janeiro estaremos recebendo esses equipamentos, que vai facilitar muito nossa vida. Que ótimo, né? Muito, muito bom isso. Eu fiquei pensando aqui, Janete, como se dá também a manutenção desse acervo, né? Porque é um acervo muito rico, com obras que requerem cuidados diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar na Pinacoteca especificamente, né? A gente tem obras ali do século XIX, que requerem um tipo de tratamento, de manutenção, mas também temos obras contemporâneas, né? Século
final do século XX, obras já do século XXI, né? Como é que vocês lidam com essa questão? Nós temos, dentro do Palacete, nós temos o ateliê de restauro, que é ateliê de restauro de papel e de obra de arte. E todas as vezes, nós, juntamente com a nossa restauradora, que é a Judete Costa, sempre fazemos levantamento do que se precisa pegar, que está exposto na Pinacoteca, para levar para o ateliê, para ela fazer a higienização da obra. Principalmente as de papel, que sofrem muito com o nosso clima. A professora, ver como é importante essa pesquisa do acervo da reserva. Por exemplo, quando você pega obras que estão expostas há muito tempo, se você faz um recorte, uma nova exposição, uma nova curadoria, algumas obras podem descansar no acervo e na reserva, enquanto você tem se mostrar uma outra parte do acervo que é tão interessante também, né? Mas o nosso ateliê de restauro, ele é uma referência bem importante nacionalmente, inclusive ele não deve nada a ninguém, né? O pessoal é muito especializado e acompanha de perto. E mais que isso, é todo mundo apaixonado pelo patrimônio de lá. Então, assim, é um olhar muito cuidadoso mesmo. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui que, poxa, que privilégio de quem está na Casa Civil, né? Também, que está tendo acesso a obras que nós nem sempre estamos vendo, né? Ou seja, são do acervo, mas que é, é, estão circulando nesse outro ambiente, dessa outra secretaria, né? Quem sabe mais adiante faz também esse giro, né? Para de repente voltar e a gente ver o que estava lá na Casa Civil, algo assim. Mas que bom que pelo menos está tendo esse cuidado, né? As cautelas, os documentos, né? Para não se perder Sim, de vista, né? sim. Que realmente os empréstimos são uma questão bem preocupante, né? Mas muito bem. Eu vou perguntar agora de vocês, né, se vocês poderiam comentar um pouquinho sobre como vocês veem o projeto Visualidades Amazônicas, né, e qual seria a importância desse projeto e de outros similares para essa promoção do patrimônio artístico do norte, da cidade de Manaus, do Amazonas. Janete, quer que eu comece ou tu começa? Para o ímpar. Ora, pode começar. Não, eu conversando com a Kathleen, eu só parabenizava, né, pelo projeto e falando de todos os aspectos, e ele está com a riqueza de conteúdo tão grande, e tem a questão do QR Codezinho que você pode colocar do lado das obras que estão em exposição, por exemplo, enriquecer muito a visita de quem está indo ao acervo. Como eu falei antes também, nessa plataforma digital vamos atingir mundialmente as pessoas, né? Então, assim, é uma publicitação de um acervo para o mundo e com um viés de pesquisa interessantíssimo, que parte desde da Amazônia milenar, né? Ou seja, não vê a arte a partir do descobrimento para cá, mas vê essa questão dos povos originários, passa por todos aqueles antecedentes do modernismo, da modernidade, remete muito fortemente ao Clube da Madrugada e a importância que tem esse Clube da Madrugada. Eu penso que os artistas que foram escolhidos são muito emblemáticos, né? Alguns eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar juntos, outros eu não tive essa sorte, mas gostaria, e eu me sinto como se tivesse conhecido vendo o trabalho das meninas, entendeu? É muito bacana. Quando eu vejo, por exemplo, o trabalho que tem o Moacir e o Afrânio. Eu não conheci pessoalmente o Afrânio, mas o Moacir eu tive muito contato com ele. Né? Da mesma maneira que o Álvaro Páscoa e o Hahnemann eu não tive contato, mas eu senti uma proximidade muito grande por conta de também ser pesquisador, também ter lido o livro da professora Luciane,
ter visto já algumas coisas e ter acesso ao acervo quando eu estava diretor do departamento de museus. Então, assim, nossa, é uma complementaridade com tudo que a gente está fazendo, que é muito incrível. O trabalho do Sr. Manuel Santiago melhora muito também assim, a visualização do Manuel para as pessoas que vão visitar o acervo da Pinacoteca. Eu sugeri para Kathleen, aí a Janete, eu ainda não tinha conversado com você, a gente pode utilizar, se elas autorizarem, de repente a gente ter QR Code lá na Pinacoteca, no Teatro Amazonas, em tudo que for lugar, justamente para melhorar essa experiência das pessoas que estarão visitando o espaço, né? Então, assim, eu estou muito, muito satisfeito com esse trabalho e, como eu falei, eu já quero ver a segunda temporada, porque tem tudo para ser tão boa ou melhor. Posso falar? Pode, por favor, dona Janete. Eu acompanhei o trabalho das meninas, mesmo em plena pandemia, elas estavam lá, nós deixávamos os espaços abertos para elas, elas ficavam à vontade filmando, porque realmente não tinha ninguém lá, só ficava uma pessoa e elas, né? Mas, quanto ao trabalho, ficou maravilhoso. Quando elas chegaram ontem comigo lá no Palacete, que me apresentaram o material de divulgação, que estamos divulgando o trabalho de vocês lá na recepção, e que aí a Karen pediu para eu colocar meu celular na direção do QR Code, mas foi maravilhoso mesmo, porque você está vendo ali, entendeu? É assim uma experiência incrível. Adorei o trabalho, vocês foram incríveis e estou ansiosa pela segunda fase, né? E lembrando que dos artistas, eu tive contato com o Moacir Andrade, que foi meu professor na Escola Técnica Federal do Amazonas, professor de artes, né, que eu fiz edificações na época, e ele era meu vizinho aqui também, no bairro de Aparecida. Mas vocês estão de parabéns, meninas, parabéns. E qualquer coisa que precisarem lá, nós estamos à disposição. Obrigada, muito obrigada. Eu pergunto assim se alguém aqui do nosso público quer se manifestar, fazer alguma pergunta ou para as coordenadoras do projeto Visualidades Amazônicas, ou para os nossos representantes aqui da Secretaria de Cultura, a Raquel Lira. Ok, vamos ver. A Raquel, se quiser abrir também o microfone, você pode falar. Senão eu leio aqui a questão. Então, vou ler a questão. A Raquel parabeniza, né? Karen e Lorena, um projeto excelente, muito necessário para conhecermos as expressões artísticas produzidas no Amazonas. Vocês pretendem adaptar esse projeto para uma publicação de livro? Acho que a gente ainda não tinha pensado nessa possibilidade, né, Karen? Acho que talvez alguma publicação futura. Assim, eu penso, né, que as bases para construir os textos, elas já existiram, elas já existem, como, por exemplo, o livro da professora Luciane Páscoa, o livro da professora Priscila Pinto. Já existem muitos críticos do Alexandre Rodrigues Ferreira, do Spix e Márcios, do Hermano Stradelli nem tanto, mas tem alguma base. Eu acho que no formato que está, assim, ao meu ver, eu acho que cumpriu o nosso objetivo, né, que era atingir o maior número de pessoas de diferentes espaços. Então, por enquanto, ainda não penso numa publicação em livro, né? Por enquanto. Mas eu penso, assim, por exemplo, em expandir o projeto, talvez, mas com mais vídeos e uma coisa assim. Não que o livro não seja importante, claro que uma produção bibliográfica é uma produção bibliográfica, mas eu acho que talvez continuar com esse processo mais dinâmico, né, de vídeos mesmo.
que foi a proposta inicial. Sabe o que eu pensei, Kathleen, vendo os episódios? Não penso em livro, mas de repente poderiam ter revistas como fascículos, ah, bastante ilustrados e talvez poderiam até ter acesso para ensino fundamental e médio, né, com a SEDUC, alguma coisa assim. E aí eu lembro vocês, né, como eu falei lá antes da gente iniciar a gravação, estamos batalhando pela segunda etapa da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, então já vão pensando aí. Ótimo. Vocês querem comentar, Karen e Lorena? Só uma coisa que eu fiquei pensando, que talvez não uma publicação, né, pensando na pergunta da Raquel ainda, mas eu acho que talvez uma publicação sobre o nosso caderno de processo, assim, né, talvez algo como um caderno de atividades mesmo, algo alternativo, talvez seja uma proposta interessante. Me surgiu agora, vendo a pergunta da Raquel. Ótimo. Não tendo mais perguntas do nosso público aqui de momento, eu passo a palavra para o professor Márcio Páscoa, que nessa sessão representa o PPGLA, para também tecer suas considerações. Boa noite mais uma vez a todos, agora, né, para um público maior. Obrigado, Luciane. Agradecemos também, né, em nome do programa, a participação da Janete do Turenco, parceiros, né, de longa data das lides culturais, né? A gente se vê tão pouco, mas ouve falar bastante sempre um do outro, sabendo que está lá atuando, isso é o mais importante. Eu acho que houve uma coisa muito feliz, né, que possibilitou a reunião, né, dessas duas talentosas pessoas que são a Karen e a Lorena. É que elas apareceram ao mesmo tempo, né, dentro do programa de pós-graduação em Letras e Artes, e ali elas logo juntaram afinidades, se integraram, né, a um grupo de estudos, né, e pesquisa, e vão tornando vivo, né, o processo de fazer, criticar e pensar arte. Né? É bom que se diga que elas também têm obras, né, criadas por elas, então elas têm uma vivência artística bastante completa. Elas apareceram justamente numa matéria que eu leciono, chamada Arte e Pós-Modernidade, ainda no começo né, da sua trajetória. Elas não haviam nem ingressado formalmente, elas iriam fazer o exame de ingresso. E acho que isso também mostra que cursar um programa de pós-graduação é uma relação que não se limita a 2 anos. Tanto pode começar antes como pode continuar, porque a gente faz ali, né, um grupo que está sempre pensando nessas questões, e esse grupo, no caso em que a gente fazia parte, né, eu, Luciane, Lorena, Karen e outros mais, era e é o Memocult, né, que é tem por atenção a memória artístico-literária do Amazonas. É um grupo só para isso. A gente, no final, acho que do ano anterior, já não lembro muito bem, a gente pensou que a gente devia fazer alguma coisa para agitar mesmo, porque como tínhamos ido, né, fazer as aulas, né, a convite do Concultura, né, como foi bem lembrado, o convite do Márcio Souza, nós pensamos como tínhamos tanto patrimônio, e sem ter ele organizado de modo a oferecer uma porta de entrada para as pessoas. A gente sabia que o poder público, a SEC, né, já fazia né, os seus esforços, mas a gente tem que fazer mais também, né? E a gente tem que fazer mais, digo, a universidade, né, se aproximou através da gente,
estabeleceu agora a parceria que vem com esses produtos. Quando a gente pediu, né, a digitalização do acervo, o Apollo concedeu, né, de pronto, né, mostrando, né, total sintonia com a nossa perspectiva, né, do que nós queríamos trabalhar e acreditando, né, que o trabalho seria sério. Acho que esse é um ponto também importante. E isso também, de uma certa forma, desmistifica para muita gente o que é a pós-graduação e o que é a universidade. As pessoas, elas acreditam sempre muito mais facilmente numa mitologia, né, que não condiz com a realidade, né? Nós que estamos ali dentro somos pessoas de carne e osso como quaisquer outras, né? Estamos trabalhando também como a SEC e como outros setores, né, do poder institucionalizado com a informação. No nosso caso, informação sobre cultura, sobre arte, sobre as artes no modo geral. E a nossa grande preocupação é levar essa informação para a maioria, né, das pessoas que tenham, porventura, interesse em saber o que é aquela pintura, o que é aquele prédio, quem foi determinada pessoa, o que é um artista visual, né, o que é um acervo, como é cuidar de um acervo. Então, tudo isso nos preocupava, né, tornar essa cada vez mais fácil, né, para qualquer pessoa a informação sobre esse cotidiano dos que estão interessados, mas também sobre um passado que acho que as pessoas pouco conhecem, né? Como foi lembrado, né, nós estamos, né, palmilhando essa terra, né, há milhares de anos e fazendo arte, né, aqui, essa terra, né, que a gente chama de Amazonas, essa cidade que a gente chama de Manaus. E estava faltando, né, essa iniciativa que depois foi abraçada pelas duas pesquisadoras, né, elas estavam com os seus mestrados defendidos, né, e defendidos com um brilhantismo, é bom que se diga. E aí a gente achou que estava na hora de dizer, olha, vocês têm condições de encabeçar um projeto dessa magnitude, né? Toma o bastão, tá aqui, segue a corrida, e elas fizeram isso, estão seguindo. O grupo continua se reunindo, né, sempre que pode, troca ideias, fala a respeito, e tem perspectivas muito interessantes sobre o que fazer, né, a respeito, né, dessa continuidade que o Turenko estava falando, né? Então muitas ideias estão sendo colocadas na mesa, todas são ótimas, acho que agora como disse a Karen, né, ver o que é viável, né, diante dos recursos, né? Mas o grupo continua vivo, né? E a gente continua sempre dando todo o apoio institucional que for possível para o trabalho delas, porque elas já defenderam o mestrado, mas elas continuam parte desse grupo, né, que pensa e faz arte no Amazonas. Então, era isso que eu, né, queria dizer, para mostrar um pouquinho como é que é essa dinâmica, né? É uma dinâmica mais aberta, mais tranquila, né, ao qual nós estamos vendo aqui que funciona, né? Estão hoje com a gente aqui, né, a Janete, o Turenko e tantas outras pessoas interessadas nesse mesmo assunto. No fundo, é uma reunião desse grupo que eu falava, né? Ele é bem poroso, bem permeável, né, para participação sempre que quiser, de todo tipo de interessado no que a gente está aqui propondo. Obrigada, professor Márcio. Bom, a gente já vai encerrando, e antes disso eu passo a palavra para Karen, para Lorena, a ordem vocês escolhem, para as palavras finais. Queria agradecer, então, a todos que nos ajudaram e sem os quais não seria possível que esse projeto, né, fosse concretizado. Então, gostaria de agradecer aqui professora Luciane, professor Márcio, dona Janete, o Memocult, nosso grupo de pesquisa. Gostaria de agradecer também o João Neto, que nos ajudou em muitos momentos, na verdade, da edição,
que está aqui presente também, um amigo querido. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura também pela iniciativa, né, de, como o Turenco falou, de lutar por essa verba que seria perdida. E é isso, passo a palavra a Karen. Obrigada a todos que estão aqui presentes também, nesse momento. E é isso, estou muito feliz, acho que estamos muito felizes com o resultado. Passo a palavra para a Karen. Gostaria de agradecer a presença de todos e também reforço os meus agradecimentos ao professor Márcio, à professora Luciane, à dona Janete, a toda a equipe da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Também gostaria de mencionar o nome do Leonardo Novelino, que está à frente do Museu da Cidade de Manaus, que também permitiu que eu fosse filmar, né, num período de pandemia em que o espaço estava fechado. A equipe do MUSA, da Universidade Federal do Amazonas, dona Rosângela. Então, são muitas pessoas. A gente colocou os agradecimentos em cada crédito dos vídeos, né? Também agradecer ao João Neto. Mas é isso, gente, a todos que participaram de forma direta ou indireta, né? Amigos e familiares que nos deram apoio nesse período. O projeto foi feito por nós, mas sem os apoios das pessoas que amamos, a gente não seria possível, né? O apoio da minha irmã, do meu esposo, enfim. É isso, gente. Certo, muito obrigada. Eu não sei se eu já posso dizer aqui que haverá ainda uma continuidade, né, nessa divulgação com atividades que se realizarão ainda em janeiro, né, e que serão divulgadas oportunamente, né, pelas coordenadoras nas redes sociais e nos canais aí de comunicação. É isso mesmo, né? Isso, professora. Fiquem atentos ao nosso Instagram, Tá bom. ao Instagram do PPGLA, que nós iremos postar as atividades, né, que irão ocorrer em janeiro por esses canais. Certo. Então, eu também agradeço aqui a presença da dona Janete Souza, do Turenco Bessa, né, professor Márcio Páscoa, das queridas Karen e Lorena, e do nosso público, né, aqui dentro do público temos mestrandas, egressos, né, do programa também que estão prestigiando. Então, obrigada pela presença, né, e a gente encerra aqui desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns. Parabéns. Tchau, professora. Tchau, meninas. Sou Márcio, aquele abraço.